Helena, microfone. Vou falar, certo? É porque, assim, a gente fica muito emocionada. E eu já li, eu vou falar como alguém que é da família da Flor, né, Flor? Você E, é outra flor. bom, Vou ficar com eu, ciúme, viu? eu vou dizer assim, que eu tive acesso a alguns livros do Pedro, sobretudo os de poesias e os cordéis, e a leitura é sempre muito, muito formativa. Além da beleza poética, são escritos formativos, porque a gente aprende através de outras linguagens que não a linguagem apenas acadêmica. E acredito que esse livro, pelo que eu ouvi aí do prefácio e dos comentários das pessoas que escreveram aí nas orelhas e a apresentação da Joana, né? Joana, você tá linda. Mariana, você não quer mostrar seu rosto, Ah, linda também. mas eu sei que você está linda também. É. Bem, eu quero dizer assim que por tudo que foi falado, eu já fiquei doida para ler o livro, porque Você. porque não é só porque eu gosto de Baião de Dois e da comida feita por quem sabe cozinhar, né? Porque eu não sei cozinhar, mas eu adoro uma comida, uma boa comida. Enfim, eu sei que nessa história, tem o percurso histórico do próprio cozinheiro, né? Ele e esse percurso histórico ele é formativo. Eu percebi isso pela própria leitura da Liana e fiquei muito emocionada porque nós estamos precisando disso, nós estamos precisando atualizar essa história, nós estamos precisando rever essa história e assim, seria muito bom, não é, que de cada um de nós que está aqui, nós pudéssemos ler, já que a tiragem não é muito grande, mas se nós multiplicarmos essa leitura, passando o livro para os amigos ou lendo para os nossos jovens, né? Quem é professor aqui pode ler para os nossos alunos. Isso é de uma importância muito grande para mim, não é? Por isso que eu fico emocionada, porque os nossos jovens estão com pouco acesso ao cheiro das páginas dos livros e a construção das palavras em frases e sobretudo, da história, né? Então, é isso. Obrigada, Pedro, por disponibilizar, né, a sua história, parafraseada aí em, em pratos, em comidas, em história da comida, né? E obrigada aí a Liana por nos lembrar que esse livro tem história e, sobretudo, que ele reatualiza essa história e a torna mais viva do que nunca e necessária nos tempos que nós estamos vivendo hoje. É isso. Um abraço para todos vocês que eu conheço, que eu amo, e para todos os que estão aqui e eu não conheço. Obrigado, Lúcia. Levantaram a mão Tiago Araípe e Edilson Júnior. Estamos lhe esperando, Laura. Tiago. Tiago Araripe. Microfone, Tiago. Olá, Thiago. uma satisfação estar aqui. Não poderia deixar de estar, viu, Pedro? Porque eu ainda sinto, apesar de termos ficado um pouco mais sem comunicação, né, depois de um período, mas
eu sinto em você um amigo, né? Um velho amigo daquela época do Crato, que nós convivemos. E, e assim, vendo com alegria o seu trabalho, né, sua obra, e vendo assim que esse seu livro, que um dia eu espero adquirir, né, quando eu estiver proximamente no Brasil, como eu espero, perceber que você reuniu elementos importantes, né, da cultura brasileira, um livro que com certeza tem um bom conteúdo e que eu acompanhei algumas xilogravuras que a Joana colocou no Instagram, né? Mas eu percebo também que assim há uma força além desse livro que me tocou bastante, foi perceber assim a força da sua família, né? Você construiu e a sua companheira, a Joana, a Mariana, né? Vi aqui também suas irmãs que eu conheci, né? A Ana, a Célia, fico muito alegre com isso. E de ver também os amigos, né? E o Assis, né? O Zé Flávio, que eu já considero um amigo também, apesar da gente não ter convivido muito naquela época. E assim, olhe, muito alegre com esse momento, Pedro. E espero que em breve nós possamos nos abraçar pessoalmente e eu ter nas mãos esse livro que com certeza já é muito bom. Eu tenho uma pergunta, Pedro, que é porque quando a gente ficou um pouco sem se comunicar, eu soube de alguns episódios da sua vida, mas assim, se você puder nos contar assim brevemente como foi o seu contato com a xilogravura. Eu não sei se foi com você que fomos até a casa do Valderedo Gonçalves, no Crato, né? Eu tinha uma admiração por ele, um artista assim exuberante, né? E aí, querendo saber um pouco mais dessa sua história com a xilogravura em si. Ô, Tiago, eu também aguardo ansiosamente que a gente se encontre e vamos nos abraçar. Sobretudo porque certamente a pandemia já terá arrefecido e aí a gente já não terá tanto distanciamento físico, né? Certo? Com certeza vamos nos abraçar. Você continua sendo meu amigo e vamos nos rever e colocar em dia os nossos assuntos. Com relação à pergunta, eu até falo disso, Tiago, que antes desse livro, eu lancei um outro que chama Encantos do Brasil, Xilogravura e Cultura Popular. E na introdução, eu faço uma recuperação da origem da xilogravura, né, que remonta milhares de anos na China, né? Mas, claro, não vou ocupar o tempo com esse reconto. Pessoalmente, eu tomei contato com a xilogravura através dos folhetos de cordel. Eu era fascinado. Quantas vezes eu me perdia de minha mãe na feira, porque eu ficava ouvindo aquelas rodas lá e eu ficava fascinado pelos cantadores, né? Os artistas. E colecionava os folhetos, cujas capas são ilustradas com xilogravuras. Quando a gente trabalhou no jornal Ação, na segunda metade dos anos 60, uma época com Anselmo, Emerson, uma série de outras pessoas, né? Padre Honor, enfim, não importa. O fato é que o Valderedo, ele frequentava a gráfica. Xilógrafo e gráfica estão juntos, xilógrafo, gráfica, cordelista, né? Isso no tempo anterior às gráficas eletrônicas que existem hoje, né? Naquela época, isso era muito comum. E ele foi uma pessoa que esculpiu, gravou a logomarca, o nome A Ação, Jornal A Ação.
e fazia xilogravuras e fazia cópias lá. Então, o primeiro contato assim, com alguém que fazia xilogravura certamente foi com o Valderedo Gonçalves. Eu não tenho a lembrança de ter ido com você, mas é muito provável que tenha ido, porque eu tinha uma admiração pelo trabalho dele, né? Bom, quando cheguei em Brasília, uma outra pessoa que também é conhecida aqui do Crato, que é o Hermano Pena, ele trabalhava lá no Instituto Central de Artes e fazia xilogravura. Então, através dele, ele me emprestou umas goivas e foi a partir daí que eu comecei a fazer. Então, brevemente, foi isso que aconteceu. Legal, muito grato. Bom ouvi-lo. Ok. Obrigado, Tiago, pela participação. Tem inscrito ainda, levantou a mão, Edmilson Júnior. Eu pedi a palavra, posso falar? Isso. Meu amigo Pedro, somos amigos de velha data, desde que você chegou no Crato com sua família, foi morar na rua Nelson Alencar, nós fomos colegas lá no Diocesano. O Danilo, na verdade, era meu colega de classe, você estava um ano na frente, e desde então a gente tem essa longa amizade. Depois você casou com a minha cunhada e estreitou mais ainda esses laços. É um prazer ser seu amigo, é um prazer ter desfrutado esse tempo todo, é um prazer ver você firme e forte, com a cabeça funcionando a pleno vapor. É muito bom, Pedro, ver você assim, ativo, escrevendo, ou seja, da forma como você sempre foi. Eu quero deixar aqui o meu abraço para você, um abraço para suas irmãs, para as minhas cunhadas que estão aqui presentes, para a Mariane e para a Joana, para o Luciano, para a sua netinha que não está aparecendo, o Álvaro que apareceu agora, e para aqueles que estão aqui, que eu não conheço, e deixando um grande abraço e espero ver em breve aí no Crato, que a gente está planejando aí no próximo ano, passada essa pandemia. Pedro, forte abraço, saúde, sucesso, você merece tudo isso. Grande abraço, Luiz Pereira. Muito obrigado. Obrigado. Brevemente nos veremos. Obrigado, Eduardo Pereira. Temos agora Álvaro Alencar e Ana Santos. Álvaro, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho, não sobre o livro, porque eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda, mas já tenho uma ideia, a partir da fala das meninas, a Liana, a Joana, e quem já manuseou esse livro, que, como outro que eu tenho do Pedro, deve ser interessante e instigante ler. Mas eu gostaria de colocar apenas um agradecimento ao Pedro, né? Um agradecimento primeiro porque o lançamento dele, do livro dele, nos dá a oportunidade de nos encontrar aqui, de forma virtual, na distância que estamos um do outro. Eu, especificamente, há alguns anos sem ir nessa terra querida que é o Crato, e fiquei sabendo que você está morando aí agora, Pedro. Espero um dia fazer a mesma coisa, né? E lembrar e falar de uma coisa que talvez você nem saiba, ou talvez não lembre, né? O Pedro, de vez em quando, ele é falado aqui na minha casa, na minha família. E eu vou contar por quê, Pedro. Numa das oportunidades que nós nos encontramos, eu acho que a minha esposa estava junto, você contou uma história que é bem do teu tipo, do teu jeito, né? De que, não sei se quando você chegou no Crato, ainda pequeno, o fato é que você me contou o seguinte, que em determinada situação, ainda pequeno, eu acho que no Crato, não sei se no Crato, mas uma coisa que você ficava intrigado é quando os meninos brincando com a bicicleta na calçada falavam assim, Almei. Almei. E o Pedro contou essa história para a gente com essa voz que ele tem. Com essa voz que eu fui atropelado. Eu fui atropelado, que disseram ao meio, aí eu
fiquei ao meio. Isso, exatamente. Então, Pedro, olha só. Essa tua expressão e essa história que você nos contou, aqui em casa, só para você saber, vez por outra, nós lembramos de você por isso, porque em várias situações, às vezes estou eu e minha esposa na cozinha, minha esposa é cozinheira, ela fez gastronomia, e às vezes a gente está na cozinha e ela fala assim, Almei, e aí eu lembro de você. E eu também uso muito essa expressão. As nossas filhas ficam olhando assim, meio estranhas, sem saber o quê. Uma vez eu contei para elas, né? Então, assim, Pedro, é um prazer enorme estar aqui. Primeiro, pelo teu trabalho, por ver mais um trabalho teu sendo publicado, pela alegria de ver você, as primas que estão aqui, os primos, né? Que fazia tempo que não via. E pela felicidade de ver que você está firme, forte, como o Luizinho falou, cabeça funcionando, né, e produzindo. Isso é muito bom, né? Então, agradecer e desejar muito sucesso, né, muita paz, muita tranquilidade para você. E espero logo, logo a gente passar por aí e não ter que dizer Almei, né? E, pelo contrário, dizer assim, vem aqui, me dê um abraço, né? Tá bom? Um abraço grande a vocês todos. Grande abraço, Álvaro. Também levantou a mão Ana Santos, uma extensão à Irmandade, né? Vamos ouvir, Aninha, você sempre tem uma boa palavra. Boa noite a todos. Eu estou também, como todos, muitos estão, né, emocionada e muito feliz de estar vendo todos. E Pedro, assim, de parabéns, né? Continua de parabéns. O livro ainda não cheguei na metade, ainda estou, mas eu me vejo nele, né? É uma extensão, além, lógico e claro, né, de grandes informações que ele traz, mas traz muito de nós, né? Eu consigo nos ver nele, né? E isso. É uma reflexão realmente, um reflexo, né, grande de tudo, né, que a gente viveu, que a gente vive, e fico muito feliz de toda essa energia que você tem e que continuará tendo, e já estou, nem terminei, ainda não estou nem na metade desse, mas já estou ansiosa pelo que vai falar de música, que é uma coisa que eu gosto muito, mas também estou muito feliz de estar vendo muitos amigos aqui, e nessa reunião, né, foram encontradas tantas pessoas, e sei que alguns amigos daqui que lhe conhecem, que eu convidei, não tiveram todos presentes, mas tem gente daqui também que está acompanhando. Então, é um motivo de muita alegria, né? Reunir é sempre muito bom, muito bom. Um abraço grande em todos. Um abraço, Ana. Um beijo, querida. Mais alguém? O Edmilson, o professor Edmilson tinha levantado a mão, logo no início. Não sei se ele ainda está. Eles já saíram. Ele saiu da reunião. Ele saiu. Ah, bom. Ele saiu, Mariana. Tem a Fátima Mendes. Fátima Mendes. Pode falar, Fátima. Oi, boa noite. Eu quero me lembrar da minha infância, que, no caso, nós fomos vizinhos. Da Ana, eu era mais aproximada. E também me lembro bem do Pedro, criança, mais criança que nós, né? Então, só para parabenizá-lo, e não sei se ele se recorda de algumas pessoas da minha família, que é o Carlos, casado com a Biana, o Tadeu, o Rui, o Wilson, todos nós moramos na rua Moção Esmeralda. Eu deveria ter uns 10, 12 anos, mas eu me recordo bem da Ana, né? Da Célia também. Pois Lembro, sim, grande abraço. Parabéns. Obrigada, Ana. Obrigado, Fátima. Grande abraço.
Bom, eu acho que o Instituto Cultural do Cariri viveu um grande momento, né? Com a presença de um número importante de amigos de Pedro. Nós tivemos um momento com 50 pessoas na sala, e é sempre muito especial as pessoas verem o Pedro, e a objetividade dos comentadores, né? E a riqueza de informações também que foram dadas sobre o livro do Pedro. Eu quero parabenizar o Instituto Cultural, ao meu colega, nosso membro do IPC, e eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, José Flávio, para comentários. Flávio? Opa! Eu quero parabenizar Pedro pelo livro. Não deu tempo ainda a ler, mas o couvert é muito legal, o couvert. Quando a gente vê a parte gráfica do livro, que é uma beleza, o trabalho gráfico do livro é muito bonito. Eu acho que isso faz parte do livro. Eu acho uma coisa muito legal quando se faz um projeto gráfico completa o livro. E eu quero parabenizar o Pedro por isso, parabenizar também o Marcos, meu irmão, colega e amigo, pela condução dos trabalhos, foram bem conduzidos, por Liana, por Joana e por Assis também, por terem sido tão concisos e tão profundos na apresentação do livro. Eu fico feliz também com a presença, fiquei muito feliz com a presença de uma geração tão importante. Ana Cecília, Flamínio, Ronaldo Brito, Assis de Souza Lima, Tiago Araripe, Joaquim Pinheiro, então, todos eles incrivelmente estão ligados à arte e à literatura, todos bem ligados à literatura. Isso dá assim eu fico muito feliz com isso, que é minha geração. Então eu me realizo neles, todos eles. E quero parabenizá-los a todos, junto com o Pedro. E eu acho que foi uma noite muito, muito legal, muito descontraído o lançamento. E, em nome do Instituto Cultural do Cariri, a gente agradece a todos pela presença, mais de 50 pessoas que estiveram na nossa sala. É difícil um lançamento virtual nesses tempos, com tantas lives vindo por todos os cantos, a gente ter uma quantidade de pessoas tão grande. Então, quero agradecer a todos e abraçar todos os meus amigos aqui, Assis, Tiago, Flamínio, Liana, Águida, todos os que estiveram presentes na sala. Lembrando que a nossa revista Itaitera 50 saiu agora, nesse último sábado, é a 50ª edição da Itaitera, e a gente também ficou muito feliz com esse feito. Desde 1955, a revista sai com muita frequência, vamos dizer assim. Não conseguimos, em todos os anos, pô-la na praça, mas, ultimamente, a gente tem mantido uma regularidade muito grande, são 340 páginas. Essa edição agora, como foi a anterior, que foi uma edição dedicada diretamente a Valderedo, pelo centenário de Valderedo, que transcorreu no ano passado, e aqui lembrado agora por Tiago e por Pedro também. Então, eram essas questões que eu queria colocar para vocês, agradecer a todos pela presença e desejar uma boa noite aí a todos. Um abração. Boa noite. Boa Muito noite obrigado. a todos. Obrigado aí pela noite excelente. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom para todos. Forte abraço. Saudade de abraçar. Já ia, Tonieira. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É isso. Parabéns. Palmeiro, vou passar.
Eita, alguém para a gravação.